Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Henrique Bonaldi, sempre bem-vindo. Hoje está aqui no estúdio da Rádio CBN. Sabe que você pode causar demissão de alguém, né? Ô, louco. Ele não pode comer no estúdio. Ai, meu Cristo amado. Você trouxe bolo esfarelado, você trouxe suco, trouxe pão de queijo. É verdade. Mas tá ótimo, Henrique. Obrigado. Não vai ninguém. Sob a gerência de Adalberto. Foi Adalberto que pediu, inclusive. E Henrique, ontem a gente falava sobre déjà vu aqui. E eu falei, gente, déjà vu é uma coisa da retina, é do olho da pessoa. E falei com a convicção. Eu estava errado, né? Não, é porque assim, ó, a medicina não explica alguns desses fenômenos. Sabe aquela sensação que você tem assim de vai acontecer? Ah lá, sabia que ia acontecer. Que não é déjà vu. Essa, por exemplo, é uma das que a gente não consegue explicar. O déjà vu nada mais é do que a sensação que você tem de estar vivendo a mesma coisa e de repente aquilo se confunde e você tem dúvida. Ao final do déjà vu, raramente você tem certeza absoluta de que aquilo você já passou. Geralmente aquilo se confunde entre realidade e essa percepção. E isso não se explica hoje na medicina, nem mesmo na psiquiatria, que é a área que teoricamente dominaria alguns desses aspectos aí. Mas o mais importante é que em algumas situações, como por exemplo em alguns tipos de epilepsia, por exemplo, em algum outros tipos de doença, isso pode ser um fenômeno ligado à doença. O sujeito pode ter essa mesma sensação antes de alguns tipos de dor de cabeça, antes desse quadro de epilepsia. E às vezes essa informação que você dá ao neurologista pode ajudar ele até num diagnóstico. Olha. Então, apesar dela não ser completamente explicada, e em 99,999% das vezes ela ser completamente benigna, isso pode ser, junto com outros artefatos, junto com outras coisas que o sujeito está sentindo, pode ser uma boa informação para dar ao médico para ele cercar aquele diagnóstico e conseguir ser mais certeiro. Eu tinha certeza absoluta que eu li em algum lugar que eu não vou mais fazer medicina assim. Que era algo ligado à retina, não é uma falinha da retina só do olho, assim, não tem nada. Não. É uma sensação. E aí por isso que tem gente que fala assim, déjà vu é uma convulsão. Por que tem gente que fala isso? Porque existe mesmo um tipo X de epilepsia que pode vir ligado a essa sensação. Mas não é não, para nós aqui, né, chefe? Nós você falou com a cara de satisfação que eu errei? Não. Mas uma cara de satisfação pra mim que eu falei tudo errado? Ontem, confesso. Eu falei com muita certeza. Você falou com tanta certeza. Eu tava me achando eu, na minha ignorância, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa questão da retina. Aí quando eu até sugeri esse tempo do doutor Henrique, eu fico confabulando. Gente, de onde que o Mário tirou isso? Mas tudo bem. Não, mas é só porque o chefe falou assim, meu Deus do céu, eu não sabia, não, antes do ar aqui, né, a gente falou, pode ser um indício de alguma coisa, mas não, para mais de 1.000 pessoas aí, esse treino não tem nada a ver com nada, não. Então tá bom. Débora, perguntas, olha, Fernando que tá mandando pergunta agora, David, já vou fazer, tá? Eu só preciso seguir a ordem da semana passada que a gente não fez, em respeito aos ouvintes que participaram primeiro. Débora, boa tarde, pergunta ao doutor, acabei de sair de um exame e estou com incontinência de esforço, tenho 47 anos, tenho que preocupar? Só exercício pélvico melhora? Poderiam fazer um programa sobre menopausa? Menopausa a gente já fez, Débora, a gente pode voltar ao tema. Eu não sei o que é incontinência de esforço, doutor. É o seguinte, toda vez que é incontinente, você não deixa contido o que era para estar contido. Então, incontinência fecal, infelizmente você evacua sem querer evacuar. Incontinência urinária, você acaba urinando um pouco, ou às vezes até muito, sem querer urinar. Nessa de esforço especificamente, tem alguns diagnósticos, a parte do esforço é uma sensação que o cara tem ao esforço de ter urinado. Então ele não consegue mais, por exemplo, como pegar um peso, subir uma escada, sem que isso ofereça a ele o desconforto de estar urinando, sem saber que ele está urinando. Ele só sente a região pélvica, a região vaginal no caso de mulher, o pênis no caso do homem, ele sente úmido, ele não se dá conta disso. Nesses casos tem tratamento desde medicamentoso até cirúrgico, passando até por fisioterapia pélvica. A fisioterapia pélvica não é algo tem 60 anos que existe, não é um negócio muito novo, muito legal, super eficiente, com muitíssima responsabilidade, inclusive, porque é um momento muito delicado, né? A forma como a fisioterapia acontece, mas os tratamentos geralmente são efetivos. Raramente você vê alguém falar assim, eu tenho incontinência de esforço há 45 anos, nunca ninguém, é raro. Geralmente tem conserto. Aí, Débora, tem conserto? Só exercício pélvico melhora? Não, o doutor Henrique está dizendo que tem remédio também, então é bom procurar um urologista, o cara que mais manda nesse trem aí. Tá bom, Débora? Alex, boa tarde. Doutor, quem tem pedra na vesícula? Vesícula é uma bolsinha, tá, Adalberto? Já que ontem eu errei, tá, chefe? Uma bolsinha que fica ali. Que às vezes quando você come muita gordura, aí a vesícula libera um líquidozinho para ajudar a digerir a gordura. Não no estômago, onde mesmo? No rim, no fígado, algum lugar lá. Duodeno. No duodeno. Tá? Essa eu acertei. Bom, quem tem pedra na vesícula e ela fica anos sem doer, do nada ela vem. Como posso
expelir e como é a operação de recuperação? Ó, Pergunta do Alex. Alex, diferente da pedra que a gente tem no rim ou no ureter, que vem junto com a urina, porque a urina desce com um jato um pouco mais forte, cai na bexiga, depois cai no vaso sanitário, as pedras de vesícula, elas não são tão facilmente expelidas assim. Geralmente, quem tem pedra na vesícula abre um quadro mais dramático, uma dor danada, o cara às vezes fica até ictérico, é aquele amarelão, né, que o pessoal falava, tiriça, o pessoal da roça chama de tiriça. Esse sujeito geralmente só resolve com cirúrgico. E aí qual que é a diferença? Que horas o médico olha para o seu exame e fala assim, esse tipo de pedra aqui relaxa que você não vai ter nada, e esse tipo de pedra aqui você corre risco de. É pelo tamanho e pela quantidade de pedra. Então se o cara tem só uma areinha lá dentro, aquilo é fino, e pouquíssimo, o cara não vai submeter você a uma cirurgia para tirar algo que é capaz de não te dar desconforto. Mas à medida que a pedra vai crescendo e vai aumentando o número, a chance dela sair da vesícula, daquele saquinho, e cair no canalzinho é maior. E se é maior, eu tenho que intervir. Por quê? Porque uma das grandes causas de complicação abdominal grave, o cara opera e depois tem que lavar a barriga 30 vezes, volta para a UTI, depois volta para o centro cirúrgico, é exatamente isso. Então, geralmente você vai ver o cirurgião ser mais agressivo nos casos em que ele já está vendo que pode complicar. Isso é comum. Qual é o melhor jeito de tratar então, Mário? Senta na frente do seu cirurgião e conversa com ele. Cara, quais são as minhas possibilidades? O que vai acontecer? Eu tenho mais 6 meses? Não tenho? Melhorar minha dieta? Melhora? Não melhora? Tem remédio para tomar? Não tem? E esse cara te explica. Se apesar de todas as suas tentativas e perguntas, o cara falar para você, é melhor você ir para a mesa de cirurgia, é melhor tratar. Mesmo que você saiba que você tem essa pedra há 30 anos. Dessa vez agora, depois da evolução de 30 anos, o cara está te falando que você chegou no estágio que está aumentando o risco disso complicar. Eu até vi um relato recentemente, Mário, na internet, falando que semente de tomate tem que ter um certo cuidado a ingerir, porque pode facilitar no aparecimento dessas pedras. Processa esse tipo de informação? Não, mais ou menos. Toda semente, a grande preocupação dos gastroenterologistas é para quem tem divertículo. Divertículo é uma bolsinha como se fosse, sabe aquele dedal de quem costura, que põe aquela xícarazinha pequenininha assim no dedo? Divertículo é aquilo, só que na parede do intestino. E aí sementes de milho, qualquer semente dessa, às vezes caem ali, vedam aquele copinho e aquilo vira como se fosse um apendicite. Então tem, até onde eu sei, tá, Adalberto? Até onde eu sei, como médico cardiologista inclusive, a relação é maior com quem tem divertículos ou até com quem tem algumas outras coisas, mas não relacionada especificamente. Porque para cair isso na bile, para cair na vesícula biliar, tem que ser a bile que é formada no fígado depois de filtrar. Então a bile é um ultrafiltrado manipulado pelo seu fígado. Então a chance de ter alguma outra substância ali é menor. Eu ia fazer uma pergunta, mas não vou não. Vai. Agora você vai. Eu não A gente quero já está comprometer aqui até conversando, eticamente hein, alguma Murilo? questão assim. Por que às vezes tem médico que fala, isso aí você tem que operar? Aí você vê outro médico e fala, não tem nada que operar isso aí, amigos. Senão não vai dar jeito. Aí a gente fica com medo. Aí depois você vai... Isso pode ser para questões ortopédicas. Não, pode ser para remédio. Joelho, então, você vai no joelho, mas... E rapaz, se não operar esse joelho, você não... O outro fala, tem nada que operar aí, não vai adiantar nada operar. Aí fica 30 anos bem e não precisava operar. É o seguinte, duas coisas determinam isso, né? Eu não tenho medo nenhum de falar desse trem, não. Duas coisas determinam isso. Primeiro é a escola onde o cara é formado. Então, de acordo com onde ele é formado, de acordo com o que ele lê, a medicina, ela não é matemática. Ela não é 1 mais 1 sempre é igual a 2. Infelizmente não. Passo grandes dificuldades com isso, em alguns momentos com familiares, porque eles acham que 500 miligramas de dipirona faz o efeito nele, tem que fazer no parente dele. E às vezes não faz. É a mesma 500 miligramas, o cara tem os mesmos 70 quilos, mesmo 1,62 m, ele vem na mesma família, ele é irmão gêmeo. Mas num cara reflete de uma boa droga, no outro não reflete. Então a primeira coisa que medicina não é matemática. Até para aspectos cirúrgicos. Tem gente que olha e fala assim, na escola tal de, sei lá, American Heart diz que eu tenho que fazer isso, isso e isso. A sociedade europeia às vezes fala que é para fazer de uma outra forma. Entendi. A segunda coisa é problemas judiciais. Tem gente ruim na engenharia, tem gente ruim no comércio, tem gente ruim como bibliotecário e tem gente ruim como médico, infelizmente, certo? Entendi. E que a gente consiga cercar. Porque em toda profissão isso faz muito mal para nós, né? Nos envergonha muito, nos dá um trabalho danado. O paciente chega na frente do você no consultório e fala assim, já passei por 6 caras, desses 6, 5 falaram isso. Aí você fala, meu Deus do céu, mas 5 falaram isso pro cara? Então dá um trabalho reconstruir a imagem de um cara que era para estar servindo ao outro. Não é fácil quando ele passa por essas borradas, não. Obrigado, Henrique. Luana, doutor Henrique, sinto dores na lombar há mais de 6 meses.
fiz ressonância magnética, que apontou abaulamento discal L4, L5. Me foi indicado risotomia. Esse é o melhor tratamento? Traduzindo, tá com dor na parte de baixo das costas, assim? Tá com dor na região lombar, que é essa região bem no finalzinho, Sim. antes da bunda aqui. E que faz essa risotomia é o curvinha. que, gente? É mais ou menos assim, ó. Para que a gente tenha hérnia, que eles chamam, eu preciso ter o amortecedor que existe entre uma vértebra e outra, chamado disco. Esse disco ele precisa se romper e expor o núcleo dele. O núcleo do disco que serve como amortecedor, e é igualzinho ao amortecedor. Se você pegar duas peças de metal, no meio tem uma borracha. O núcleo ele é bem molinho, ele chama até de núcleo pulposo. Quando se rompe o anel do lado de fora dessa borracha, esse núcleo tende a se exteriorizar. E grande parte dessa exteriorização, dessa saída dele do núcleo para a periferia, encosta na medula. E aí toda vez que isso acontece, ou por abaulamento, como ela está falando, ou porque realmente já virou uma hérnia, os caras operam isso e fazem a cirurgia desse disco, tentam conter o disco. Às vezes isso é tão impossível, que o cara fixa a vértebra de cima na de baixo, como se ele estivesse falando para o disco assim, agora você pode até parar de existir, porque eu não preciso mais de você. Ele fixa de uma maneira que, mas em casos mais dramáticos. Então, de novo, quem manda mais nisso? O ortopedista. É o cara, e o neurocirurgião também mexe muito nisso. São os dois que vão dizer para você como operar, de que jeito operar, se vai tirar só uma faceta, se vai fazer tudo, se vai fixar. Eu tenho isso também, viu, Luana? Só que o médico, pelo que ele me explicou muito tempo atrás, ele disse que não chegou a romper para ter a hérnia. Chama protusão. É isso, quase deu uma trinquinha assim. Exatamente. Mas aí quando eu faço um determinado movimento, quando trava, é horroroso. É horroroso. É horroroso. E isso é que eu acho sensacional no corpo humano, porque pelo que ele me explicou, por que trava? Aí você me corrige, que eu já para me corrigir mesmo. Ele falou que trava porque o corpo prevê o risco de uma lesão mais grave. Então os músculos em torno dessa protusão travam, fazem doer muito, e aí você não consegue se mexer justamente para não causar uma lesão mais grave. Para qualquer coisa articular, é exatamente isso que acontece. Olha que maravilha. É a mesma coisa de você estar diante de um prédio lá em Santos, lá no litoral de Santos, que aqueles prédios estão caindo. Uma hora o cara vai ter que construir uma viga ao lado para segurar. Essa viga ao lado é o músculo, que enxergando que o prédio está caindo, o músculo tem que agir, ele tem que estabilizar o que antes era estável. A articulação ela não foi feita para dançar, ela foi feita para fazer uma única direção, articular uma única direção. Quando ela começa a fazer mais de uma direção, esse músculo ele entra em espasmo e aí gera dor, né? A gente já falou sobre isso. Chama dor, espasmo, dor. Para cada espasmo, isquemia do músculo, quando isquemia, que é sofrimento, não chega sangue, porque ele está todo agarrado, todo engruvinhado, todo forte, todo contraído, gera mais sofrimento. Quanto mais sofrimento, mais dor. Quanto mais dor, mais sofrimento, e isso não para. E a gente vai aprendendo a lidar com a dor e a identificar esses sintomas, porque antes eu achei que travava do Neida. Do Neida eu fazia um movimento e amarrar um sapato, aí ficava travado lá. Aí tem que tomar remédio até morfina eu tomo não é o nome do remédio? Tinha um lá, codeína, com não sei o que, para aguentar a dor. E aí agora aos poucos eu vou identificando que ele está me avisando que ele vai travar. Que é uma dorzinha aqui, uma coisinha. E a fisioterapia faz a gente não entrar nesse processo. A sacada da fisioterapia é tirar você desse ciclo vicioso que você está conseguindo alcançar. Então trabalham outros músculos de forma a desequilibrar para o lado bom. Ao invés do Mário ficar puxando para aquele músculo que causa aquele sintoma, vamos tentar ensinar o Mário de uma outra forma para que ele consiga desenvolver a mesma coisa, o mesmo amarrar de sapato, mas sem dor. Eu ia até perguntar isso aí, então, por exemplo, essa dor do Mário vai ser pra sempre? Eu já estou acostumado já a vida inteira, já vou sentir essa Não. Não vai, Henrique, não tem jeito. Em algumas condições você consegue ou operando, ou fazendo uso da medicação, ou com a fisioterapia. A fisioterapia tem um belo papel nisso para tirar os caras, às vezes, desse processo cirúrgico. Vamos valorizar a fisioterapia. Aí eu tenho que fazer exercício prancha, né? É isso aí, tem que fazer um monte de sarada. Melhor pular essa parte. Gladson, aproveita e explica endometriose e ovário polimicrocístico. Policístico. Então escreveram errado, que Schaefer escreveu polimicrocístico. Polimicrocístico. Então, Gladson, dá tempo? Dá. Dá tempo? Endometriose é o seguinte, toda vez que eu
eu não, né? Toda vez que a mulher menstrua, ela solta o endométrio, que é a camada que tem dentro do útero. Ela solta porque como ela não recebeu o óvulo e o espermatozoide que fecundariam e ficariam ali se nutrindo até o dia da gestação acontecer e o menino nascer, ele joga fora para um próximo mês ele ter aquilo tudo bonito, aquela cama toda preparada para o óvulo de novo. Na endometriose eu tenho a saída do endométrio não só pela vagina na menstruação, começa a sair pelas trompas e começa a cair dentro da cavidade abdominal. Esse endométrio caindo em locais onde ele não deveria estar indo, que é como se fosse um retro, ele vai para trás, ele começa a causar muita dor. Ele faz até um negócio chamado pelve congelada. Ele cai tanto na pelve, que a pelve da mulher começa a se mexer com mais dificuldade. Tem mulher que fica acamada por causa disso, inclusive. E a cirurgia para conseguir tirar esses endometriomas ou a endometriose, que é esse tecido que vai caindo do lado de fora e vai fibrosando, vai ficando igual um queloide, não é uma cirurgia simples, é um negócio danado. Então, endometriose nada mais é do que isso. É o mesmo endométrio, só que infelizmente a produção e a forma com que ele sai é diferente. Ótimo, Henrique Bonaldi, sempre bem-vindo prestando esse serviço. Eliane, sua pergunta ficou para a semana que vem. Fernando, desculpa, ficou para semana que vem. David, semana que vem. Tiago, semana que vem. Lílio, semana que vem. E Devandro, semana que vem a gente faz essas perguntas, tá bom? Pode ser? Fechado, Maria. Vamos anotar tudo para sábado do Dr. Henrique. Ok. Semana que vem então a gente responde mais essas dúvidas. Você é sempre bem-vindo aqui, Henrique. Obrigado pelo bolo, pelo pão de queijo, pelo suco e pela presença. Boa semana, viu, gente? Obrigado mesmo.